falar um pouco de missões. É muito bom quando nós anunciamos, falamos, fazemos propaganda de missões, mas é muito melhor quando nós temos um missionário que está no campo. Pastor Yusufu aqui, mas quem tem dificuldade de guardar o nome pode chamá-lo de Ricardo, né? Ele é baiano, já está há 10 anos no Senegal, depois ele vai se apresentar melhor, né? E nós temos hoje o privilégio de ter esse missionário, que nós, os batistas, ele faz parte da nossa junta de missões mundiais, que os nossos batistas têm enviado para aquela área, né? Ele é coordenador de uma grande área lá, depois ele vai falar para os irmãos, e que enquanto ele estiver falando, né, nós estejamos orando por sua vida, pelo campo lá do Senegal, e que Deus, neste exato momento, né, esteja agindo naquelas vidas lá, para que o Evangelho possa ser propagado mais velozmente, para que, Maranata, o Senhor Jesus volte logo. Assalamu alaikum. Tem algumas pessoas que estão prontas a ir ao Senegal, mas eu gostaria que toda a igreja estivesse pronta para ir ao Senegal. E essa é a saudação, para que você chegue até o Senegal. Então, quando eu falar Assalamu alaikum, vocês vão responder Aleikum salam. Pode ser? Aleikum salam. Salam alaikum. Muito bem, vocês são inteligentes e já estão prontos para ir ao Senegal. Amém? Então, como o pastor falou, me chamo Yusufu Akil, e eu sirvo ao Senhor ali no Senegal há 10 anos. Agora, o que leva uma pessoa a deixar o seu país para ser testemunha, para ser discípulo em uma outra terra, de culturas e de costumes totalmente diferentes da sua? Quando eu me deparo com os colegas, médicos, fisioterapeutas, professores, treinadores de futebol, todas as profissões que deixaram o seu país para servir, para ser testemunha de Jesus em terras estranhas, com costumes, clima, tudo diferente do nosso Brasil. O que leva essas pessoas, que muitas das vezes têm uma carreira promissora, tem clínicas, tem trabalho, concurso público, deixa tudo isso para ir viver em aldeias, viver em lugares isolados? O que motiva essas pessoas? Qual é a razão pela qual essas pessoas vivem? Cada pessoa, cada indivíduo, cada crente hoje tem um objetivo: fazer faculdade, ser médico, enfermeiro, engenheiro, construir. Mas por que essas pessoas que já conseguiram ter essas profissões, estavam no mercado de trabalho, deixa tudo isso de material e toma essa decisão? Que loucura é essa? O que nos motiva nessa loucura? Muitas vezes as pessoas chegam para nós e falam: missionários, eu admiro muito o trabalho de vocês, vocês são corajosos. Não, nós missionários, nós não somos corajosos. Se tem uma classe que não é corajosa, são os missionários. Sabia? Muitas vezes as pessoas nos têm como super-heróis. Ai, porque vocês fazem isso, aquilo, outro? Não, nós somos crentes normais como vocês, tá bom? Sentimos dores, sentimos medos, temos saudade de casa, mas o que motiva esses missionários a estar fazendo o que fazem no campo missionário? Por que enlouqueceram dessa maneira de deixar tudo e sair com uma família para um campo onde tem perigos tão visíveis? Simplesmente, amado, por obediência. Nós não somos super-heróis, nós não somos melhores que vocês, nós não somos uma classe à parte.
Nós somos a igreja de Cristo indo. E nós buscamos viver uma vida de obediência a essa palavra que vocês aceitaram, que você aceitou um dia. Nós não somos corajosos. Corajosos são os que ouviram a ordem do Senhor Jesus e escolhem desobedecer. Eu quero ler com vocês, deixar um versículo em Mateus, um versículo que vocês devem ter lido centenas de vezes. Quando Jesus ele encontra os seus discípulos, em Mateus 28, a partir do versículo 16, os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. É isso daqui que nos motiva. São essas palavras que nos faz ir além fronteira e viver algumas adversidades com esse sentimento de obediência. Mas esse sentimento de obediência não deve e não pode ser somente do missionário que está na linha de frente, mas de toda a igreja do Senhor Jesus. Aqui nós temos o contexto desse versículo, desse texto, aonde Jesus, após a sua ressurreição, encontra com seus discípulos. Os seus discípulos ali representam a igreja de hoje, a igreja batista, a igreja evangélica, a igreja do Senhor Jesus. E Jesus, aqui ele se apresenta como rei, aquele que é digno de ser exaltado, o ressurreto. E ele vem e dizendo: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele chega afirmando: eu tenho autoridade, eu sou o rei dos reis. E o versículo, a segunda parte do versículo vai dizer: portanto, como eu tenho autoridade, vão ou vá e faça discípulos. Jesus estava dando uma ordem missionária à sua igreja, para que essa igreja fosse dinâmica ao ponto de obedecer a sua palavra. Nós, para termos as características da igreja do Senhor Jesus, nós precisamos vivenciar dia após dia esse texto bíblico de ir e fazer missões. A missão da igreja do Senhor Jesus é fazer missões. Fazer missões através do louvor, do ministério de surdos, no grupo das irmãs, das mulheres, no ministério das crianças, mas a igreja ela precisa vivenciar missões na sua vida cotidiana. Não é um momento, não é um departamento. Jesus ele chegou para a sua igreja e como rei ele ordena para que essa igreja vá e faça discípulos. Quantos discípulos você está fazendo? Ali no seu trabalho, na sua universidade, na sua vizinhança, quantas pessoas você está discipulando? Se você não está, se você acha que essa ordem não te compete, é necessário refletir sobre a conversão, sobre o encontro com o Senhor Jesus, porque essa ordem é para todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Não é para uma classe, não é para o clero da igreja, para aqueles que têm diploma em teologia, não. É para aqueles que creem que Jesus é Filho de Deus, que é ressurreto. Então a igreja, a missão da igreja é fazer missões. E você, como parte dessa igreja, como membro dessa igreja, o que você tem feito para cumprir essa ordem do Senhor Jesus? Você tem ido? Você tem feito discípulos? E Jesus, ele pega essa igreja representada pelos discípulos, e diz: fiquem em Jerusalém,
até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos 1:8. E muitas vezes as igrejas, elas estão tão concentradas em uma geografia de Jerusalém, dizendo, não, a nossa igreja vai evangelizar aqui, porque aqui necessita das pessoas conhecerem o evangelho do Senhor Jesus. Eu queria falar para você, e quando Jesus, ele fala para a sua igreja, a igreja primitiva, a igreja representada pelos apóstolos, para ficar em Jerusalém, Jesus estava falando de uma Jerusalém estratégica e não geográfica, onde hoje muitas pessoas querem fazer missões somente localmente e não fazer missões até os confins da terra. Jesus disse em Atos 1:8, vocês serão revestidos de poder, de virtude. Vocês serão revestidos de um dínamo, que vocês não ficarão de braços cruzados diante da minha obra. Vocês serão dinâmicos, vocês farão discípulos, vocês serão testemunhas em Jerusalém. Em Jerusalém, um lugar estratégico. E exemplo, a sua Jerusalém vai ser os lugares estratégicos que Deus te coloca. Hoje pela manhã, quando eu cheguei, eu vi muito jovem aqui, e eu dizia assim, nossa, que maravilha, uma igreja cheia de jovens. Normalmente, vocês não fazem o mesmo curso, vocês não estão na mesma classe na universidade. Essa classe de universidade que você está fazendo, essa é uma Jerusalém para você. É uma Jerusalém onde você pode testemunhar da pessoa do Senhor Jesus. É o lugar estratégico que Deus te colocou. Nem todos aqui trabalham na mesma empresa. As pessoas que convivem com você ali são as pessoas que vivem em Jerusalém, um local estratégico para que você faça discípulo. A igreja precisa entender a dinâmica de fazer missões e de viver missões para que ela seja considerada igreja do Senhor Jesus. Ser testemunha em Jerusalém, lugares estratégicos que Deus nos coloca, mas também até os confins da terra. E as conjunções, ela dá uma ideia de simultaneidade. Ao mesmo tempo em que a igreja de Cristo, está fazendo missões nos lugares estratégicos em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não pode parar, não pode ganhar um lugar para depois ir evangelizar outros. A igreja do Senhor precisa rever os seus conceitos na obra missionária, porque não é um departamento que faz missões, é a igreja do Senhor Jesus que faz missões. Todos vocês estão incumbidos nessa ordem de Cristo. A escolha de vocês, em obedecer ou não. Deus, ele vai realizar a sua obra na terra. Agora ele te dá o privilégio de você participar daquilo que ele tem feito no mundo. Os anjos queriam evangelizar, ele não deu esse privilégio. Ele não chamou as universidades, ele não chamou as empresas, as indústrias para evangelizar o mundo. Ele chamou a sua igreja e ele incumbiu a sua igreja para que a igreja de Cristo vá e faça discípulos, ensinando-os. Não é para o clero, é para a igreja. Não é para uma classe que é considerada muitas vezes super-homens ou super-mulheres, pessoas corajosas, não. Nós somos como vocês, crentes que aceitaram a Cristo Jesus, mas queremos obedecer essa ordem dele, fazendo discípulo entre as nações. Amém? A missão da igreja é fazer missões. Hoje nós encontramos muitas igrejas que se comportam como clubes sociais, tem todos os eventos, mas falta o que é essencial, missões na vida da igreja. Eu queria compartilhar com você o que Deus ele tem feito na obra missionária, no campo. E a Junta de Missões, ela trouxe como tema esse ano, Leve Esperança, baseado no texto de Mateus 12:21. E eu gostaria que a igreja lesse comigo. Podemos ler? Em seu nome, em seu nome. No nome de quem as nações colocarão a sua esperança?
no nome de Jesus. Mas esse Jesus que nós colocamos a nossa esperança, e que há mais de 2000 anos deu a ordem para essa igreja, em muitos povos, em algumas nações, ele ainda não é conhecido. E como essas pessoas colocarão a sua esperança? A igreja de Cristo, ela precisa avançar, ela precisa ser mais dinâmica na sua atuação para a obra missionária. Avancemos. Essa foto é mais ou menos de 2 meses atrás, ali no Senegal. O Senegal é um país muito bonito do noroeste da África. Convido a vocês a visitar. E isso é uma realidade de hoje. Crianças talibês, elas são consideradas talibês. Os pais, quando seus filhos nascem, principalmente os meninos, que é honra, eles chegam a uma certa idade, eles dão esses filhos para os chefes religiosos, os marabus, que são responsáveis para educar, para catequizar essas crianças dentro da fé islâmica. E essas crianças, elas precisam mendigar nas ruas, pedindo em nome de Deus esmola, porque cada um deles tem uma cota para trazer para suas casas. E todos os dias eles estudam o Alcorão e eles seguem ali esse ritual. E essas crianças, elas vivem uma situação desumana. É desesperador a realidade dessas crianças. E são centenas, são milhares de crianças ali no Senegal, a partir de 13 anos até os 17 anos, vivendo nessa situação, em um submundo em nome de uma religiosidade. E muitas dessas crianças, elas se rebelam, elas não querem viver essa experiência. E quando elas se rebelam, elas apanham, elas são castigadas e muitas delas são acorrentadas pelos pés, passam meses. E esse exemplo, eu não sei se dá para apagar a luz, assim. Vocês estão vendo legal? Muito bem. Não, se vocês estão vendo legal, tá ok. E essas crianças, quando elas se rebelam, eles fazem dessa maneira, algemam os pés dessas crianças, e a população valoriza essa atitude desses chefes religiosos, porque eles estão disciplinando, ensinando a esses guardiões da fé islâmica ali no Senegal. Amado, é um desafio que nós temos. Como nós poderemos levar esperança para essas crianças que estão vivendo em desespero, em situação de escravatura moderna? Isso é uma realidade. E que a igreja do Senhor Jesus tem a missão de levar a esperança. Pode passar? A religiosidade no Senegal, ela é muito grande. 94% da população do Senegal é islâmica. Eles confessam Alá como Deus e Maomé como seu profeta. Eles acreditam que eles precisam seguir os pilares do Alcorão para que eles possam ser julgados e absolvidos e no último dia receber o paraíso. Então essas pessoas, elas estão vivenciando essa religiosidade, orando 5 vezes ao dia, durante um ano fazendo o jejum de 30 dias, que nesse jejum, nem mesmo a saliva, muitos deles não engolem, porque eles querem agradar a Alá, para que no dia do julgamento, ele pese as suas boas ações, e eles sejam absolvidos, e eles possam entrar no paraíso. Essas pessoas, elas precisam da esmola, elas precisam fazer a peregrinação e fazer o trabalho missionário. Muitas vezes nós, principalmente nós batistas, nós achamos que é um privilégio nosso o trabalho missionário. Os muçulmanos, eles investem pesado para a islamização do mundo. Eles enviam missionários. E não é 1, 2, são centenas que eles enviam, porque o objetivo deles é a islamização de todo o mundo. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos de mais dinamismo, agir no poder do Espírito Santo para levar esperança a essas pessoas. Mas, gente, eu já ouvi pessoas da igreja dizer, mas eles não querem, deixa eles para lá. Eu não estou obedecendo o querer de um grupo ou de outro. Nós estamos obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Amém? Muito bem.
O que acontece, amados, quando nós vamos evangelizar pessoas que creem dessa maneira, que têm uma crença diferente como a nossa? Primeiro, nós temos a Bíblia como regra de fé e prática, não é isso? Mas para eles a Bíblia é adulterada, não é digna de confiança. Nós temos Jesus como Filho de Deus, não é isso? Jesus não é Filho de Deus? Para eles, quando nós chegamos e afirmamos, eles vão dizer haram, isso é pecado, é uma blasfêmia, Deus não tem filho. E o que a Bíblia diz para aqueles que negam que Jesus é Filho de Deus? É anátema, amaldiçoado. E eles estão vivendo debaixo dessa maldição por não acreditarem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Hoje, quando o nosso irmão leu que Jesus, em João, logo em seguida, Jesus vai prometer o Espírito Santo, que não vai nos deixar órfãos, que ele vai para o Pai, mas ele vai dar quem? O Espírito Santo. Mas para eles não é o Espírito Santo de Deus que vai ser dado, amado. Eles vão dizer sim, que é o profeta Maomé que foi enviado, porque Jesus não completou a obra que ele veio fazer. Eles acreditam que Jesus foi um bom profeta, mas que esse bom profeta não morreu na cruz. Isso é invenção dos discípulos. Então, se Jesus não morreu na cruz, não há derramamento de sangue, logicamente não haveria remissão de pecados. Por isso que todos os anos existe o Tabasqui, a festa do Cordeiro, aonde eles imolam o Cordeiro para que haja remissão de pecados. Isso é um pouco da mentalidade, da crença de 94% da população ali no Senegal, aonde nós temos trabalhado para a evangelização. Pode passar? O missionário fala muito, gente. O tempo ali já corre. Mas no Senegal não é somente islamismo, existe o animismo também. E o animismo é quando as pessoas elas colocam a sua crença que os espíritos se manifestam nas coisas. E, por exemplo, no Senegal existe árvores sagradas onde as pessoas fazem sacrifício, fazem adoração, rituais. Aí é o Cancurã. Quando as crianças, os jovens, adolescentes, eles são circuncidados, que vão passar o período de transição na floresta. Quando eles retornam, eles fazem essa festa para expulsar todos os maus espíritos que poderiam atacar essas crianças. Pode passar? Mas, e diante de tudo isso, a igreja do Senhor Jesus, ela tem crescido com muitas dificuldades, mas um dos problemas que nós temos, além da perseguição desses novos convertidos, é a doutrina, que muitas das vezes as pessoas trazem consigo toda a sua carga cultural, religiosa do passado para a igreja. E nós precisamos fazer o que a palavra diz, ensinando para que essas pessoas venham obedecer à palavra do Senhor Jesus. Eu estava em uma das igrejas, não no Senegal, mas em um outro país, e eu estava pregando, e depois no momento do ofertório, que o culto segue uma ordem diferente, as pessoas colocavam a mão no bolso e tiravam uma moedinha, mostrava e trazia a sua moedinha para colocar o seu ofertório. E eu questionei, mas por que as pessoas fazem isso? Mostra a sua oferta antes. Porque eles entenderam que quando Jesus estava no templo e vem as pessoas para dar a oferta no templo, e vem uma viúva, a viúva ela dá tudo o que ela tinha, dar a menor moeda, né? Era um valor pequeno que ela tinha dado, mas ela tinha ofertado toda a sua riqueza, todos os seus bens, ela estava depositando. E Jesus elogia aquela mulher. Eles entenderam naquela comunidade ali que a oferta que Jesus recebe é a menor. Então, se você tem uma cédula, você não pode ofertar naquela igreja. Você tem que trocar e dar o menor valor naquele ofertório. Então, existe muito desvio de ensinamento por falta de preparação de obreiros locais. Amado, o desafio é grande. Deus, Ele quer usar a sua vida para abençoar as nações, com a sua formação, com a sua profissão, com tudo que você é.
se disponha na presença de Deus para que Deus faça a diferença no campo missionário. Pode passar? Amados, e a perseguição é algo que marca a vida da nossa igreja. E quando eu vi o vídeo ali, as pessoas que são espancadas, isso é uma realidade. Quantos de vocês foram espancados? Quantos de vocês já foram presos por ter aceitado o Senhor Jesus? Quantos de vocês é denunciado pelos pais, é expulso de casa por ter Jesus como Senhor e Salvador? Não é fácil, pastor, receber os membros machucados porque foram espancados por Jesus Cristo e você não ter palavras para dizer o que eu posso fazer. E eles chegam e ainda falam: não se preocupe, eu não vou negar a Jesus. Você fica sem palavras. A gente só pode dizer: essa é a cruz de Cristo. É muito difícil quando você vê que o membro da tua igreja não está ali porque ele está na prisão. Por quê? Porque ele recusou de voltar ao islamismo. E quem colocou ele na prisão? O próprio pai. Pessoas que são expulsas de casa, outras que são forçadas ao divórcio, mulheres que são forçadas ao divórcio para casar novamente com muçulmanos. Mas uma coisa eu digo: a igreja de Cristo Jesus, ela não retrocede jamais. Amém? E é muito bonito, pessoas como o Jédio que vocês estão vendo aí, permanece firme. Sofreu perseguições, sofre perseguições até hoje, mas é um seminarista da igreja. Está estudando, fazendo um seminário para servir o Senhor de uma maneira mais adequada. E aqui nós estamos em um trabalho de evangelismo, e nesse trabalho de evangelismo, cada pessoa da igreja, ela se envolve, porque algo bonito, de todos os milagres que eu já vi no campo missionário, o maior milagre é quando essas pessoas se convertem e elas passam ao campo para evangelizar, para discipular outros, para dar testemunho daquilo que Deus fez na vida deles. No início eles ficavam com muito medo: mas eu não sei o que dizer. Conta o que Deus fez na tua vida. E hoje muitas pessoas vêm para a igreja, vêm na igreja para ouvir a mensagem, porque primeiro alguém testemunhou dos feitos do Senhor na vida deles. Amém? A vida da Hadidato, a Hadi, ex-muçulmana, se converteu, sofreu muito a Hadi, e Hadi é uma bênção. É o tipo de crente que todo pastor quer ela na igreja, faz tudo, super engajada. Como eu falei para vocês, no Senegal existe o islamismo e o animismo, e as duas coisas colocam a maior pressão. É um misticismo muito grande. E nesse misticismo diz que quando as mulheres elas dão à luz, e principalmente quando elas dão à luz a gêmeos, ela precisa fazer em todos os momentos o batismo, que é raspar a cabeça da criança, isso no islamismo, com influência animista, e elas vão pegar um pouco do cabelo da criança com versículos do Alcorão e fazer amuletos. Porque todas as pessoas ali no Senegal, 90% delas vão estar usando amuletos porque eles têm medo dos espíritos. Porque os espíritos atacam, é uma realidade espiritual muito forte. E Hadi aceitou a Jesus, ficou grávida, teve 2 filhas. Uma gravidez de gêmeos. E as pessoas colocando a maior pressão que ela tinha que fazer os rituais. E ela se recusava, dizendo que era discípulo do Senhor Jesus. Amado, e aconteceu algo muito difícil. Com 3 semanas, uma das crianças da Hadi faleceu. E a comunidade se levantou contra ela, dizendo: a tua outra filha vai morrer também, porque isso é ataque dos espíritos, porque tu não está obedecendo os costumes, as regras. Foi os espíritos que matou a tua filha. E aquilo é perturbador para uma mãe ser acusada dessa maneira. E nós temos um missionário pediatra, e ele examinou a criança e constatou que o problema era congênito. A criança tinha nascido já com problemas, mas a comunidade não queria aceitar isso. E nós oramos
para que Deus protegesse a pequena Ana, a outra filha, e para que Radi ficasse firme com o Senhor. E era muito bonito que quando as pessoas vinham para que Radi fosse forçada a fazer os rituais, ela dizia: eu não vou fazer. Eu sou discípulo do Senhor Jesus e eu sei em quem tenho crido. Amém? Quando o Evangelho, que é poder de Deus, toca vidas, não existe perseguição que venha desencorajar esses amados a seguir o Senhor Jesus. Amém? E nós temos um trabalho com mulheres ali no Senegal. Pode passar, não vou ter muito tempo para falar. E o projeto Dorcas, Dorcas da África, visa trabalhar com mulheres, porque a poligamia é uma realidade ali no Senegal, e um homem muçulmano pode ter até 4 esposas. E muitas das vezes essas mulheres, quase todas as vezes, elas não terão oportunidade de ir na igreja, de ser evangelizada. E o contato com o missionário vai trazer dificuldades para essa mulher. Então nós temos o projeto Dorcas, que trabalha com artesanato, com saúde da mulher e também com padaria, fazendo pão. Não tem uma padaria lá em si, no nosso projeto. Faz nas comunidades, nas panelas, de uma maneira bem rústica, mas Deus tem dado a oportunidade de restituir para essas mulheres o valor que ela tem através da palavra de Deus. Pode passar. Aqui as mulheres com pão, pode passar. Aqui é um trabalho com jovens que a gente recebia das aldeias para discipular e fazer com que elas estudassem, porque o maior índice de analfabetismo é feminino, porque as meninas elas precisam ser preparadas para o casamento. Existe muito de casamento forçado e casamento precoce. Então é um trabalho para ver se a gente consegue mudar a realidade dessas meninas. Pode passar. E a igreja que o Senhor nos deu a oportunidade de começar, que estamos implantando ali, tinha o objetivo ano passado de evangelizar 400 crianças em um evangelismo de impacto. E nós fizemos primeiro o Kids Games, que é um circuito de jogos com versículos bíblicos. E nós aqui estamos fazendo, aplicando, ensinando a palavra do Senhor para essas crianças. Algo particular do Senegal, que as crianças, que menor de idade, menor de 18 anos, eles não têm autorização de se converter. Ou seja, se o pai dele é islâmico, é muçulmano, ele deve continuar islâmico. Se é católico, vai ser católico. Se é animista, ele vai seguir a fé animista, a prática animista. Então, mas o porquê vocês evangelizam? Porque nós estamos com o objetivo de ganhar essa geração, de fazer a diferença, de semear a palavra de Deus para que futuramente a realidade do Senegal seja outra e que uma igreja floresça ali no Senegal para a glória de Deus Pai. Amém? Somente 1% é considerado cristão naquele país. Então a perseguição é muito grande. Pode passar, amado. Eu vi aqui o grupo de tradução. Nós também temos um grupo de surdos lá. Amém? Você já evangelizou um surdo? Você já comunicou a mensagem de Cristo para eles? Ali no Senegal, os surdos eles são considerados como amaldiçoados. E nós fizemos naquele trabalho de Kids Games, um trabalho de jogos para evangelizar surdos. E a partir desse trabalho, nós começamos uma classe de alfabetização, porque na nossa cidade não tem escola para as crianças com deficiência auditiva. E ali nós temos essa turma com 20 crianças que estão sendo alfabetizadas. E algo impressionante que tocou muito o nosso coração foi quando eles entenderam pela primeira vez, a história do nascimento de Jesus Cristo. Jesus está sendo compreendido por esses surdos. Sabe por quê, amados? Porque a igreja do Senhor Jesus tem se levantado, tem orado, tem investido na obra missionária para que nós venhamos levar esperança até os confins da terra.
Esses surdos que são considerados como amaldiçoados, nós temos a oportunidade de dizer que Jesus veio para quebrar toda maldição e eles terem a oportunidade de serem livres, libertos na pessoa do Senhor Jesus. Amém? O grande desafio, esses pequenos, os menores, o grande desafio é trazer essas crianças para a escola. Por quê? Os pais têm medo de liberar as crianças para sair nas ruas, porque elas podem ser alvo de sacrifício humano devido à sua deficiência auditiva. Mas nós estamos ali, nos esforçando para levar essa esperança para essas crianças. Assim como os albinos, eles são vítimas de sacrifícios humanos em determinados locais ali na África, esses surdos no Senegal também tem essa dificuldade, mas a esperança tem chegado através dessa classe de alfabetização, e nós vamos avançar para que Deus faça novos convertidos ali no Senegal e a Igreja de Cristo seja uma igreja efetiva, que faça toda a diferença. Pode passar, amém? E essa é a igreja lá onde eu estou pastoreando, no Senegal. Vocês sabem quem construiu essa igreja? Dia 12 de dezembro de 2012 foi a inauguração desse templo. Dá para você ver aí como ele é grande? Sabe quem construiu esse templo? Vocês, os batistas brasileiros. Quando você dá aquela oferta para missões, quando você ora pela obra missionária, esses milagres acontecem no campo missionário, amém? E nós fizemos uma EBF, Escola Bíblica de Férias, e nós atendemos 200 crianças, aí tem um pouco, dá para vocês perceberem essas crianças, e nós trabalhamos com eles um plano perfeito, e foi maravilhoso ver essas crianças entendendo a ação de Deus, o projeto de Deus para eles. 20 crianças confessaram o Senhor Jesus naquela noite, naqueles 2 dias, mas o nosso coração ficou muito doído, porque elas não podem congregar conosco, mas nós entendemos que elas já receberam a mensagem, e a nossa oração é que quando elas estiverem de maior idade, estiverem na maior idade, elas possam ser discípulos do Senhor Jesus. Pode passar? E assim a igreja tem dado frutos, batismo, temos discipulado, temos ensinado, e a igreja ali tem avançado com todas essas dificuldades. Pode passar? E, amados, Deus usa o que temos, o que somos. Eu sou formado em pedagogia e Deus tem me dado a oportunidade de servir como coordenador no PEP, que é Programa de Educação Pré-Escolar. O PEP visa dar uma educação de qualidade para as crianças de nível pré-escolar, de 3 a 6 anos ou de 3 a 5 anos, depende do contexto. Mas o PEP, o objetivo é a missão integral, é levar o evangelho, é dar dignidade a essas crianças desfavorecidas, mas apresentar a pessoa do Senhor Jesus, é mostrar para os pais dessas crianças que a igreja que está ali é uma igreja relevante, é uma igreja, ela vive o amor de uma maneira concreta. Em 2011, nós começamos na nossa igreja com muita dificuldade, sem muita estrutura. Depois de muitas recusas da comunidade, começamos com 27 crianças. Esse ano nós estamos atendendo, somente na pré-escola, 110 crianças. O amém foi pouco. 110 crianças, amado. É porque eu sou empolgado com a educação. Aí o que acontece, amado? Os pais, a gente sabe que essas crianças não podem se converter, mas é muito lindo o que Deus tem feito. Essas crianças voltam, elas recebem todo o ensinamento com a base bíblica e elas voltam para casa. Quando elas vão comer todas em uma bacia. É o costume de lá, não tem prato como nós. E antes de comer, o que nós cristãos nós fazemos? Nós oramos, e essas crianças, elas vão orar em nome de Jesus. Os pais ficam loucos, querem me pegar, mas o que é importante é que essas crianças estão aprendendo de Deus. Nós estávamos fazendo a história bíblica e uma das crianças falava, eu sou cristão. E a professora continuava, e ele falava, eu sou cristão, e a professora com medo, porque a gente não pode fazer apelo para as crianças se converter. E a gente perguntou, mas por que você está dizendo isso?
Ele diz, porque eu tenho Jesus em meu coração. Amém? Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque existem muitos povos que ainda não conhecem Jesus. Pode passar? E, amados, eu trabalho com a coordenação do PEP para implantação em alguns países, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, Senegal, Gâmbia, Mali, Guiné-Conakry e Serra Leoa. Temos outros projetos, mas nesses lugares estão funcionando. E o que é interessante é que tem dado um crescimento muito grande, mas nós não temos infraestrutura. E os pais, eu disse assim, nós não temos espaço. Eles constroem uns barraquinhos para fazer, para o PEP funcionar. Nós não temos cadeira. Vocês estão vendo aí os banquinhos que essas crianças estão sentadas? Eles trazem de casa para estudar, para aprender da palavra de Deus, para serem alfabetizados, para eles terem um futuro diferente. Sabe o que é isso? É o evangelho do Senhor Jesus. Jesus, quando estava com as multidões estavam com fome. Jesus mandou as pessoas com fome para casa? Não. Dê de comer para esse povo. Essas crianças precisam de escola, mas além de escola, elas precisam de Cristo. Amém? Pode passar. E aqui é uma realidade, e muitas vezes, como trabalhamos com o evangelho integral, essa criança precisa ser educada, precisa do evangelho, mas ela precisa também de comer. E é triste a realidade, muitas dessas crianças é a única refeição que elas têm durante o dia. Muitas delas. Mas o interessante, o importante também é que essas crianças estão sendo alcançadas pelo evangelho do Senhor Jesus. Pode passar? E assim eles aprendem a orar, eles aprendem a palavra de Deus. Como eu falei para vocês que as crianças elas têm amuletos, os adultos lá têm amuletos. Essas crianças, quando elas aprendem da história de Jesus e colocar a sua confiança, um dia na saída do PEP, uma criança pegou o seu amuleto e ele tirou e jogou. E são crianças entre 3 e 6 anos. E a gente perguntou, mas por que você está fazendo isso? A tua mãe vai brigar. E ele falou, eu não preciso isso porque agora eu já tenho Jesus. Como é maravilhoso esse evangelho. Esses pequenos, o reino de Deus pertence a eles. Nós não podemos negligenciar. Pode passar? Não dá para parar ali o relógio, não, gente? Colocam um relógio assim na frente para torturar missionário. Então eu trabalho com a formação desses educadores, desses missionários educadores, porque o nosso objetivo é onde começa a unidade do PEP ali, trabalhando com a comunidade, ali surja uma igreja, uma nova congregação para que a igreja de Cristo possa avançar em todos aqueles lugares, nas aldeias ali na África. Então eu trabalho com a formação desses professores. Pode passar? Nós tivemos uma visita em Caturumã, na Guiné-Conakry, lá naquela região onde começou a epidemia de ebola. Vocês devem ter seguido. E lá nós temos uma unidade do PEP. E esse senhor que está de verde aí, o chapeuzinho verde, nós fomos conversar com ele e tal, e ele diz assim, olha, nós os adultos, não tem jeito mais para nós. A gente não vai aprender, a gente não vai mudar a nossa maneira de ser. Mas nós entregamos todas as nossas crianças para vocês. Faça o PEP com eles, trabalhe com eles, porque aí pode haver mudança. Olha a oportunidade que nós temos, amados. 100% da comunidade muçulmana. Um chefe religioso vem, o chefe da aldeia vem e entrega as suas crianças para que a igreja de Cristo leve esperança para aqueles corações. Nós não vamos perder essa oportunidade, sabe por quê? O Espírito de Deus está sobre nós, agindo no nosso meio, para que nós sejamos dinâmicos na sua obra. Pode passar, amado? Quem já orou por missões aqui? Gente, vocês não têm ideia do que acontece quando vocês oram. Eu já falei para vocês que nós somos humanos. Dá saudade de casa, tem hora que a gente chora, dá tudo, dá desânimo porque o trabalho não cresce como gostaríamos, mas chega um momento que vem um refrigério e a gente sabe, tem alguém orando. Não é possível, essa força que vem, ela vem de Deus.
mas a sua oração move a mão de Deus nas nações. Foi feita uma campanha de oração em uma igreja em São Paulo, e nós pegamos o nome das crianças do PEP lá da Guiné-Conakry, e nós distribuímos. Olha, irmão, você ora por tal criança, você ora por tal criança, e o povo começou a orar assim. E teve um pastor que se sentiu incomodado de orar por Fatumata e de fazer algo a mais. Deus colocou isso no coração dele, e ele enviou uma oferta. Olha o envelope aí. Nós chegamos lá, nessa visita, e nós encontramos a criança e a mãe. E nós chamamos e nós conversamos. Ó, mãe, no Brasil tem pessoas que oram por vocês, pelas crianças, tal, e mandou uma oferta, um gesto para vocês comprarem aqui sandália, comprar o que é necessário. E quando nós terminamos de falar, sabe qual foi a reação dessa mulher? Ela disse: eu sei que Deus tem cuidado de nós. Sabe por que ela falou isso? Porque ela era nova convertida, a segunda esposa de um casamento poligâmico, e para puni-la, o marido tinha suspendido todas as suas despesas. Ela estava sem poder se alimentar, fazer a sua feirinha, ter os seus recursos. Quando ela recebe uma oferta de alguém que orou, de alguém que se sentiu sensibilizado no Brasil, o que é que ela entende? Que Deus tem cuidado da vida dela. Amém? Seja canal de Deus para abençoar as nações. Seja canal de Deus para abençoar essas crianças, para abençoar os surdos ali no Senegal, porque Deus, ele tem um projeto maior para a sua igreja, que é a evangelização do mundo. Pode passar? Bonito, né, esse prédio? Bonito, né? Ele não existe ainda, mas vai existir. Amém? Eu creio. Missionário é uma coisa louca. A gente começa certinho, depois a gente perde o juízo. Eu amo a educação. Na igreja nós temos o PEP, 110 crianças na pré-escola. Nós temos a classe de surdo com 20 surdos na alfabetização. Tudo misturado, que não tem mais como separar. Então eu peguei e dividi a igreja pela metade. Fiz mais 2 salas e começamos uma escola privada. A primeira escola privada ali no Senegal, confessional, onde nós temos a autorização de falar abertamente sobre a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Essa escola é para ser um referencial de Deus naquele país. Ela ainda não existe, mas nós vamos construir, amém? Como vocês construíram a igreja, eu lanço o desafio para vocês estar orando, para vocês estarem contribuindo, para que centenas de crianças passem por ali e ouçam da pessoa maravilhosa que é Cristo Jesus, amém? Eu queria desafiar a você, diante de tantas coisas que vocês ouviram, existe muito, porque dentro de 10 anos não dá para contar assim de uma só vez. Mas eu queria desafiar você a participar do trabalho missionário de uma forma mais efetiva. E quais são as maneiras efetivas de você se envolver, de você se comprometer? Você pode orar. Eu quero ser um intercessor. Eu vou acompanhar esse missionário na sua missão. Eu vou estar com ele ali no Senegal, no noroeste da África, intercedendo, batalhando para que o reino de Deus avance. Essa é uma maneira de você fazer, de você ser um intercessor, segurar as rédeas, estar comigo ali no campo missionário. Mas você pode também ser um missionário e se comprometer em dar uma oferta mensalmente. Eu vou sustentar, eu vou construir essa escola, eu vou sustentar a classe de alfabetização de surdos, eu vou adotar esse projeto, no mínimo com R$20 mensais. Eu quero ser um adotante. E assim você vai abençoar. Você pode também ir como missionário efetivo, como voluntário, servindo ali no campo, para que o reino de Deus venha a ser conhecido. Vocês aceitam esse desafio? Amém? Então eu queria que somente as pessoas que querem serem interceder por esse trabalho do PEP, por esse trabalho ali no Senegal, se colocasse de pé. Somente as pessoas que querem se comprometer com isso, com a intercessão. O nosso irmão promotor de missões, por favor.
Você vai receber uma ficha, amado, e você vai preencher essa ficha para você receber a revista Colheita, que tem as informações sobre o trabalho missionário, e você vai receber o meu informativo sobre o que está acontecendo no campo missionário. Só que você não pode soltar as cordas da oração, porque senão o trabalho não avança. Você pode passar, se tiver outras pessoas para agilizar, para as pessoas não ficarem tanto tempo de pé, você permanece de pé, você vai preencher e você vai me entregar ainda hoje. Mas eu quero desafiar também, se tem pessoas que querem ser adotante, ofertar, eu quero sustentar esse projeto ofertando. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você também se colocasse de pé. Se você quer adotar, eu diz assim, não, eu quero contribuir. Eu vou diminuir na Coca-Cola, na pizza, e eu vou adotar esse projeto com R$20. Ah, não, eu vou deixar de ir no cinema 2 vezes, só vou uma vez, mas eu quero me comprometer com este trabalho. Eu gostaria que você ficasse de pé. Para não gastar mais tempo, eu vou estar orando por vocês, porque missões é isso. Nós oramos por vocês lá do Senegal, vocês sabem que nós oramos por vocês e vocês vão orar por nós, e esse trabalho vai acontecer. Tá bom? O desafio da construção dessa escola é grande, mas Deus é dono do ouro e da prata, e milagres vão acontecer. Oremos. Pai Santo, eu quero te louvar, Senhor, por essa igreja, pelos meus amados que ouviram o teu clamor, Senhor, ouviram o desafio que veio de ti, Senhor. Ajuda-os, fortalece-os, Senhor, na tua palavra, Senhor. Concede graça, Senhor. Dá, Senhor, a prosperidade necessária. Senhor, dá, Senhor, um coração engajado, Senhor, para que cada dia mais eles sintam a alegria da salvação e em compartilhar os teus feitos entre as nações. Deus, que essa igreja seja uma igreja cada vez mais missionária, dinâmica, fervente, Senhor, na prática da tua palavra, Senhor. Deus, tira tudo aquilo que impede, Senhor, o teu povo de avançar na obra missionária. Seja com o corpo pastoral dessa igreja, Senhor, e que a visão, Senhor, do teu povo venha ser ampliado no nome de Jesus. Senhor, que os teus amados seja duplamente, ricamente abençoados, Senhor, com toda sorte de bênção que o Senhor já conquistou, Senhor, nas regiões celestes, Pai. É no nome santo de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Pode se sentar. Muito obrigado, pastor e o promotor de missões dessa igreja. Meus irmãos, que bom nós ouvimos essa palavra maravilhosa do que nós temos feito, né? Eu gostaria de pedir ao grupo de oração que ora na segunda-feira, aqui, que orasse. Claro, nós vamos continuar orando, mas se nós pudéssemos orar pela vida do pastor Ricardo. O grupo de oração que ora na terça-feira às 8 horas da manhã, também que estivesse orando pela vida do pastor Ricardo, por esse projeto, né? O grupo de homens que se reúne na sexta-feira também, que estão em oração, que pudesse estar orando especificamente pela vida do pastor Ricardo. Os jovens que oram no sábado também, orar especificamente pela vida do pastor Ricardo. No próximo domingo pela manhã, momento de oração também, eu queria que os irmãos estivessem orando pelo pastor Ricardo. E também, antes do culto da noite, também estivesse orando. Depois nós vamos continuar orando, individualmente, que nós pudéssemos estar orando. 94% de muçulmanos, 1% de cristão, e com toda esta adversidade, meus irmãos, que coisa terrível. Que coisa, a gente precisa orar muito pelo Senegal, coisa horrível. Homens, que coisa horrível. 4 mulheres, que coisa terrível, né? A primeira mulher é deslumbramento, a segunda mulher é decepção, a terceira mulher é desespero, e a quarta, demência. Só o evangelho que pode realmente, né, acabar com essas coisas, né? Mas vamos orar. Muito obrigado, pastor Ricardo, pela palavra, né? Que o Senhor possa continuar abençoando. E missões é de responsabilidade também dos batistas. Os batistas, primordialmente, eles são grupos que se reúnem, que oram
e que pedem a Deus para que o Evangelho chegue até o último homem. Porque quando o Evangelho chegar até a última nação, Cristo vai voltar e levar a sua igreja. Muitos vão ficar, talvez vão ficar por culpa nossa. Então, contribua. Não contribua aquela moedinha não, né? Contribua generosamente. Todo o dinheiro que é colocado aqui é mandado para missões, na oferta de missões, e lá então é distribuído por diversos campos missionários. Isso que o pastor falou, né? Coma menos pizza essa semana, tome menos Coca-Cola, né? Faça projeto diante de Deus. Deus vai abençoar a sua vida porque Ele ama esse projeto. Amém? Vamos ficar de pé e vamos então orar. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Ricardo, nesta missão, e que Deus possa abençoar, continuar nos abençoando poderosamente. Senhor, eu te agradeço pela reunião desta noite, pela presença do teu Santo Espírito. Senhor Deus, que tu possas, Senhor Deus, dar um coração missionário a esta igreja, um coração desprendido, Senhor, que nós possamos entender que tudo aquilo que nós temos aqui de material vai ficar por aqui, vai ser destruído, vai acabar, Senhor, mas estas almas, estas crianças, Senhor, elas precisam te pertencer eternamente. Que Jesus Cristo possa continuar fazendo esta obra milagrosa, Senhor Deus, naquela região, Senhor.